A hora de falarmos do Atlético agora, que foi até São Paulo enfrentar o líder Palmeiras, um jogo difícil, mas o Galo venceu. Contou com uma falha bizarra do goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, para abrir o placar. Não se intimidou, fez um grande segundo tempo, buscou o seu segundo gol e buscou 3 pontos importantíssimos na tabela. Quem nos conta tudo é o comentarista Edu Panzi. Bom dia. Alô, Nath. Bom dia pra você, pra quem se liga no tiro de meta. Que vitória, hein, Nath? Gigantesca e improvável, dá pra dizer. Muita gente não acreditava numa vitória, num êxito do Atlético lá em São Paulo contra o Palmeiras, e aconteceu, né? 2-1, o Atlético saiu na frente no segundo tempo, gol de Vitor Hugo num frangaço do Carlos Miguel, goleiro palmeirense. Aí no rebote o Vitor Hugo, que iniciou a jogada, né, numa inversão da direita pra esquerda pro Lodi, o chute do Cassierra, o rebote, né, na falha do Carlos Miguel, e o Vitor Hugo fez 1-0. E tava uma pressão danada do Palmeiras pra cima do Atlético. Aos 29 minutos, o Felipe Anderson fez o gol de empate da equipe paulista. Mas aos 32 minutos, Igor Gomes, depois de uma assistência do Minda, contra-ataque puxado pelo Preciado, hein? Olha o banco do Atlético funcionando em São Paulo. Preciado, que começou o jogo, mas é um reserva. Alan Minda, que entrou no segundo tempo, e Igor Gomes. Aliás, os dois entraram juntos. 3 minutinhos depois do gol de empate do Palmeiras, o Galo fez o 2-1. E aí, segurou até o final, suportou a pressão, soube sofrer. Um segundo tempo bem jogado pelo Atlético. Se defendeu bem e incomodou o Palmeiras. Diferente do primeiro tempo, em que os palmeirenses tiveram muita posse, muito próximo da área do Galo, que protegeu bem sua área, evidentemente, mas o Atlético não conseguia encaixar contra-ataques. Vitória enorme, o Atlético pega o elevador na tabela de classificação, se aproxima da zona de classificação a Libertadores e agora vai pensar em Copa do Brasil. Vamos falar de Fred, então? Vocês podem falar assim, nossa, mas que novela esse Fred, Jeves e tudo mais. Galera, nesse momento, o Fred está bem próximo de ser o novo jogador do Galo. O Fred está bem próximo de ser o novo jogador do Galo. Tá? O Fred, inclusive lá na Turquia, eles já cravam que o próximo jogo, a próxima quarta-feira, o Fenerbahçe enfrenta a equipe do Górnik Zabrze, que é um clube polonês, jogo válido pela volta da pré-Champions League lá, que eles estão tentando avançar, né? E o Fred fará sua despedida do futebol turco, despedida do Fenerbahçe, vai vir para o Atlético. O Fred será jogador do Atlético, cravando a imprensa turca. Aqui a gente conversa com as nossas fontes e todo mundo fala, olha, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. Ontem, o pessoal resolveu falar, né? E quem trouxe a notícia primeiro foi o Everton Guimarães, tá? E dizendo que cada dia está mais próximo do Atlético. Na Turquia já estão cravando, é o último jogo dele, a quarta-feira agora, contra a equipe do Górnik Zabrze, beleza? Então o Fred está sim se transferindo para o Atlético, coisa aí, próximo de anunciar esse acordo do Atlético, vai ser uma grande contratação para a gente, eu não tenho a menor dúvida, vai vir para vestir a camisa 7, né? E é um jogador que vai somar muito tecnicamente nesse meio. Lá no Fenerbahçe, a ideia de abrir mão do Fred é simplesmente pela questão da lei dos estrangeiros, da regra dos estrangeiros. Lá eles podem ter 10 estrangeiros mais 4 sub-23, tá? 4 tem que ser sub-23, e esses 10 estrangeiros já estão estourados lá na questão da quantidade, né? Então eles já têm tipo 16, 18 estrangeiros e querem contratar mais. Lá no futebol turco eles entendem o seguinte, se a gente vai contratar jogador para somar, é jogador estrangeiro. Eles não entendem que o jogador turco é como se fosse a gente aqui no Atlético hoje, né? Hoje a gente não contrata jogador brasileiro mais, pouco, né? Léo Duarte veio e tal, mas sim, contrata mais jogador estrangeiro. Então lá eles enxergam da mesma maneira. O jogador estrangeiro é quem de fato vai mudar o patamar do Fenerbahçe. Então Rafael Leão do Milan, grandíssimo ponta português, é um dos jogadores que pode chegar por lá. O Mason Greenwood chegou lá também, jogador do Olympique de Marselha. O Vedat Muriqi, né, jogador kosovar aí, que era artilheiro do Mallorca, enfim. Então, assim, os caras, eles estão fazendo contratações e eles entendem, temos que contratar estrangeiros. Para contratar estrangeiros, alguns jogadores vão sair. O Osterwolde pode ser um deles,
O Fred pode ser um deles, o Talisca pode ser um deles, o Nelson Semedo, o Ederson goleiro, enfim, tem alguns jogadores lá e lá na Turquia já estão cravando. O Fred se despede do Fenerbahçe na quarta-feira para se juntar ao Atlético Mineiro, tá? Então essa é a informação. Fred vem aí. Fred está se transferindo para o Atlético, tá? Esse acordo vai ser anunciado nos próximos dias, né? E certamente vai ser o grande símbolo da gestão Paulo Brax, tá? O Paulo Brax, ele vai pegar um troféu, colocar na casa dele e falar assim, ó, eu contratei o Fred. É a grande obsessão, né, falando do bom sentido do Paulo Brax, é o Fred. E ele estão conseguindo contratar o Fred. Não tô cravando ainda aqui, mas ele tá assim, ó, na beirinha, tá? Já tem um acordo com o jogador. Na Turquia, eles vão rescindir. Aí eu já não sei, mod de negócio, o Atlético conseguiu colocar alguma grana, porque o que decidiu essa vinda do Fred, ou melhor, a liberação do jogador pro Atlético foi a presença do Marcelo Pettinati. Vocês vão lembrar, no dia 20 de julho eu trouxe uma informação para vocês aqui, ó. Agente do Fred viaja para Turquia, para Istambul, e ou vai ou racha. E foi. Ele conseguiu. Ele representou tanto o Fred quanto o Atlético. Ou seja, quando você representa duas partes numa mesma negociação, essas duas partes estão alinhadas. Essas duas partes estão do mesmo lado. Então ele representou tanto o Fred quanto o Atlético e conseguiu destravar a negociação. Tá? O Fred deve ser jogador do Atlético, sim. Tá? Essa é a informação. Conosco agora, Cláudio Rezende. Bom dia. Bom dia a você também, ótima semana a todos que nos acompanham no tiro de meta da Itatiaia. O Galo foi a equipe que desbancou o Palmeiras, quebrou a invencibilidade do atual líder da competição em seus domínios. Na Arena Palmeiras foi a terceira vitória do Galo na história, as outras 2016 e 2023. Desde 2023, o Galo também não vencia duas seguidas como visitante no Campeonato Brasileiro. Antes da parada para a Copa do Mundo, o time comandado pelo técnico Barba Domingues havia derrotado o Vasco da Gama em São Januário. E o gol da vitória saiu dos pés de Igor Gomes, que nas 8 partidas anteriores não havia sequer entrado. Como permanece, pelo menos por enquanto, o jogador foi importante com o gol que deu 3 pontos para o Galão da Massa. Os jogadores do Galo, após o retorno em voo fretado, já com chegada no início da madrugada desta segunda-feira, estão liberados hoje porque o próximo jogo só no sábado. O Atlético vai descansar no meio de semana, teve jogo adiado contra o Bragantino pelo Brasileirão por conta da equipe paulista estar disputando o play-off da Copa Sul-Americana. O desafio agora, o próximo será sábado, 7h30 da noite, contra o Juventude de Caxias do Sul, pela Copa do Brasil, na Arena MRV. Ô, Mirandinha, foi o Galo que venceu ou o Palmeiras que perdeu? Bom jogo, hein, Mirandinha? Eu gostei do jogo. Bom jogo. O Galo venceu, CJ. É claro que dentro das suas limitações, né, o Galo teve uma estratégia, nós discutimos aqui na semana como que o Atlético deveria abordar o jogo. Uhum. Deveria arriscar um pouco mais e melhor perder tentando ou se defender mais e jogar por uma bola. A gente fez essa discussão. A sensação que eu tive nos primeiros poucos minutos é que o Atlético ia tentar fazer uma marcação até mais pressão. Fez alguma pressão ali com o Cassierra, com o Vitor Hugo ali no inicinho do jogo, tentando, né, pressionar o Palmeiras. Só que o jogo, eu acho que foi mais o jogo do que propriamente uma estratégia, foi se desenrolando e o Atlético acabou sendo empurrado para trás. Naturalmente, o Palmeiras dentro de casa vão ser poucos os times que vão trocar bolas com o Palmeiras a maior parte do jogo. E aí o Palmeiras assumiu o jogo, naturalmente, jogando mais com posse de bola no campo do Galo. Só voltando um pouquinho, com a saída do Coelho, né, com a lesão do Coelho de última hora, ele quis manter a sua estratégia de jogo. Você até mandou um áudio falando, a gente conversando ontem, você falou, Nathanael virou um zagueiro, né? Nesse jogo, de fato, ele foi um zagueiro. Ele foi um zagueiro. Do meio para trás, perfeito, Sérgio. Né? Do meio para trás, o Nathanael fez uma partida perfeita. Ele fez umas 4 coberturas no primeiro tempo
espetacular, cobrindo as costas do Juan, foi muito bem. Do meio pra frente, passou poucas vezes, mas quando ele teve que desenvolver um pouco o jogo estava difícil para todo mundo, né, do Galo tentar jogar, e o Nathanael não conseguiu tanto, né, algumas decisões não foram tão boas, mas dentro daquilo que o jogo pedia, um grande jogo do Nathanael. E ele, como esse terceiro zagueiro, e para manter a estratégia, o Barba colocou o Preciado como ala, no lugar do Coelho. Que é o meu... O Preciado. Que eu falei no áudio. O Preciado precisa dar uma maracujina pra ele, não precisa não? Pra ele acalmar um pouquinho? Meio afobado. É o estilo dele, CJ, assim. Você acha que foi mal ontem? Não, eu acho que é o estilo dele, E aí ele toma um cartão amarelo, e você fica com ele pendurado, e um jogador afobado, você tá com ele com medo o tempo inteiro. Ele não foi mal, mas ele tem uma intensidade que às vezes ele vai com a bola e vai com o cara. E aí eu falei assim, ele tá pendurado cedo, hein? A decisão dele no lance que ele toma o cartão não foi boa, porque ele tinha a cobertura do Nathanael, ele dá o fundo ali pro John Arias, acho que foi com o John Arias, e o John Arias balança, vai pro fundo, o Nathanael na cobertura, mesmo assim ele dá o carrinho, um amarelo merecido, acho que a decisão dele não foi boa mesmo ali. Acho que ele fez um jogo ok. Ele teve umas escapadas, não fez um jogo brilhante, até porque... Acho que ele foi muito importante ontem. O jogo favoreceu mais aos defensores, porque na maior parte do tempo o Galo se defendeu mais. Mas aí o Palmeiras com muita gente no campo do Galo, mas também não criava, ou seja, no primeiro tempo o Galo não saía, mas o Palmeiras também não criava. O Palmeiras teve ali talvez uma chance melhorzinha ali no primeiro tempo, um jogo, obviamente, que o Palmeiras estava mais perto do gol, literalmente mais perto do gol, e o Atlético mais longe, mas poucas criações, o Galo deu 1 ou 2 chutes no primeiro tempo, finalizou, nem no gol foi, e no finalzinho do primeiro tempo eu acho que teve uma melhora. O Atlético conseguiu sair um pouquinho mais, conseguiu entender um pouquinho mais o jogo. Aquele cruzamento do Bernard pro Cassierra, hein? Conseguiu entender um pouquinho mais o jogo. Aquele cruzamento do Bernard pro Cassierra, hein? Foi a grande, é verdade, bem lembrado. Foi a grande oportunidade do primeiro tempo. Foi a única finalização do Galo no primeiro tempo e a melhor oportunidade do primeiro tempo disparado. Aquela bola do Cassierra poderia ter mudado o jogo. E o Atlético estava jogando para isso. Naquele momento do jogo era por uma bola. E quando aquela bola não entra, qual que é o comentário? Caramba, a chance não passa, o cavalo arriado não passa 2 vezes. Agora o jogo foi embora, o Galo perdeu a oportunidade. Aí quando volta pro segundo tempo, eu acho uma postura um pouco melhor. Já não era essa postura de tanto se defender. A troca do Cissé pelo Maicon deu uma diferença. O que me impressiona do Cissé, não é o Cissé é um grande jogador, é um jogador espetacular, ainda não dá pra gente falar isso. Mas a personalidade do Cissé num jogo que a bola tá queimando no pé de todo mundo. Ninguém consegue desenvolver o jogo. Cissé, cara, ele aparece pro jogo inteiro, perdendo ou não a bola, cara, muito disponível, corajoso pra jogar. Eu fiquei pensando, cara, ele é muito corajoso, porque um jogo desse, normalmente o jogador esconde o jogo. Esconde, a bola queimando no pé, você não tem linha de passe. E eu falei, cara, ele faz isso, eu acho que ele não entende que o povo tá xingando ele, que ele vai perder a bola. O português dele ainda é ruim, porque ele é muito corajoso, cara. O Cissé é impressionante. Por mais Cissés no futebol, viu? Impressionante. Pra dar opção. E aí, esse melhor início do segundo tempo, o Galo chega num gol, numa virada de jogo boa do Vitor Hugo, e depois o Vitor Hugo vai atacar a área, né? O Cassierra, que fez um bom jogo, a bola também não queimou no pé do Cassierra, ele balança, faz a finalização, o Carlos Miguel tem grande parcela, goleiro do Palmeiras tem grande parcela, e o Vitor Hugo faz. Logo depois, vem as substituições, né? Depois do gol, vem as substituições, que na hora que as substituições, eu até dou uma cornetada em casa. Igor Gomes, não, eu também, eu tô... O que eu recebi de mensagem quando o tal do Igor Gomes entrou, meus amigos e minhas amigas... Mas Igor Gomes e Minda entram no jogo, mas nem tanto pela entrada das peças, mas pela saída. Vitor Hugo e Bernard vinham fazendo bom jogo. Bom jogo. A não ser que eles estivessem muito cansados. Então eu questionei essas saídas do Bernard. Aí sai o gol. Aí você fica grandão, né? Pô, falei. O treinador tirou os caras. Logo em seguida, sai o gol com a participação do Minda, arrancada do Minda. Belo lançamento do Preciado. Belo lançamento. Ele ganhou ali do Felipe Anderson, que era um escanteio a favor do Galo. O Felipe Anderson era o último jogador do Palmeiras. Aí ele levou lembra vantagem. Quem clareia essa jogada? O Cissé, mais uma vez. Ele dá uma limpada espetacular e acha o Preciado. Na direita. Mas aí, resumindo, aí sai o gol do Igor Gomes, aí depois o Galo controla, Palmeiras teve uma ou outra chance, mas no geral foi bem controlado.
excelente vitória. Excelente. Nós falávamos aqui de 3 pontos. Contra Bahia e Palmeiras, 3 pontos estava bom. Depois do empate contra o Bahia, nós falávamos assim, 4, cara, 2 pontos tá maravilhoso. 4. Então você tava esperando essa vitória. Nessa não, tá no Bahia, pô. Bahia na vitória e derrota na, gente, né? Agora, vejam bem. Futebol é assim, cara. Por diversas vezes a gente faz a conta do mal. Temos que fazer a conta do bem. Para ser justo, temos. Qual que é a conta do mal? A gente já falou várias vezes aqui que o Atlético pega um Vitória da Bahia e faz 1 ponto em 6. O Atlético pega um Remo da vida, empatou aqui, agora vai pegar o Remo lá. O ouvinte trouxe isso no YouTube. No chat, no Espaço Interativo, falou, gente, esquece essa análise toda que vocês estão fazendo, vocês não conhecem o Atlético, não? Jogo contra time grande, time bom, o Atlético vai lá e surpreende. E aí a conta do bem é o seguinte... Empatou com o Palmeiras aqui e venceu lá. Fez 4 pontos contra um possível campeão brasileiro. E perdeu 3 pontos aqui no final do jogo. Tava ganhando por 2-1. É isso aí.